concluir, tá? Então, vamos lá. Como eu coloquei para vocês, eu mandei no nosso WhatsApp o nosso roteiro da aula de hoje com os slides, né? Eu estou achando que faz mais sentido tratar alguns temas para fechar a ideia. Então, assim, a gente vai com a aula até finalizar a ideia daquele tema, e aí depois, qualquer coisa, a gente começa um outro tema na outra semana, para não ficar uma coisa picada, né? Eu falei que provavelmente alguns temas, com certeza, a gente vai enfrentar ali, que eles vão, com certeza, ficar picados, mas, enquanto a gente conseguir, a gente vai entregar as aulas fechadas, tá? Então, na aula passada, a gente falou de duas coisas, aliás, três coisas fundamentais nesse capítulo, que é o capítulo do casamento, né? Capacidade, falamos daí das causas impeditivas, que são aquelas causas de impedimento absoluto, que são de matéria de ordem pública, normas cogentes, que eventual manifestação de vontade que afaste essas normas, ou que aconteça algum casamento que tenha esse vício, esse casamento será nulo, porque é uma afronta muito mais grave do que as causas suspensivas, né? Então, a gente trabalhou 1521 e 1523, e ali todas as possibilidades, né? É claro que existe um rol, vocês terão acesso a esse rol dentro do Código Civil. O importante é vocês saberem que existe isso, e principalmente as consequências disso, e também as questões da oposição, né? Eu comentei que, por exemplo, nas causas suspensivas se limita ali mais aos parentes, vamos dizer assim, nas causas impeditivas, por ser uma matéria de ordem pública, é nítido que a gente acaba envolvendo juiz que tem conhecimento, eventual titular do registro de imóveis, registro civil também. Então, eles devem ali, de ofício, decretar esse impedimento, pelo menos rogar por esse impedimento. E hoje a gente vai falar sobre o processo de habilitação, o processo de celebração do casamento e as modalidades especiais. Beleza? E aí, na semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre as questões dos vícios em relação ao casamento, casamentos anuláveis, nulos, etc. Erros envolvendo o casamento. Então, eu vou compartilhar o meu PowerPoint aqui com vocês. E vamos lá. Então, está aí na tela, né, do processo de habilitação e da celebração do casamento, que é essa primeira matéria que a gente vai trabalhar. Beleza? Bem, quando nós estudamos ali a questão do casamento, eu deixei bem claro para vocês que o casamento ele vai ser um negócio misto, né, mas vai ser um negócio que envolve sim, um negócio jurídico formal, né? E além de ser formal, isso quer dizer o seguinte, que ele é regido pelas nossas legislações, ele também é um ato solene. Eu comentei por diversas vezes também que é um dos atos mais solenes do nosso Código Civil, se não for o mais solene, né? Então, o nosso casamento é um ato formal, um negócio jurídico formal, um negócio jurídico solene, e ele vai ser realizado dentro de um caminho a ser seguido. E esse caminho nós daremos o nome de habilitação, que é um caminho prévio, vamos dizer assim, para a própria celebração do casamento. Então, são dois movimentos. O primeiro é a habilitação e o segundo é a própria celebração, perfeito? E é nítido que, para se fazer a habilitação, a gente tem um rol de questões legislativas que nós precisamos suprir, e também para a gente realizar esse casamento, ou seja, para celebrarmos esse casamento, também existem uma série de requisitos a serem cumpridos, tá? É muito interessante porque existe uma crítica, sobretudo, por exemplo, da professora Maria Berenice Dias, que ela diz para nós que talvez fizesse mais sentido delegar a lei de registros públicos, né, as questões envolvendo a habilitação e a celebração do casamento. Por quê? Porque a lei de registros públicos é a lei que, de fato, tem ali uma sedimentação própria para realizar esse tipo de procedimento, né? E o nosso Código Civil, ele vai regular essas questões, vocês vão verificar que são inúmeros artigos que nós enfrentamos, esse processo de habilitação e o processo também de celebração. Então, por isso que a gente, quando nós comentamos que é um ato extremamente solene e também extremamente formal,
Isso quer dizer que o nosso Código Civil traz inúmeros dispositivos a serem cumpridos para se realizar a habilitação e também para se realizar a celebração deste casamento. Falando especificamente da habilitação, eu coloco aí para vocês, em relação a uma questão, um conceito, né, que nada mais é o processo de habilitação do que um procedimento instaurado perante ao cartório do Registro Civil do domicílio de um ou de ambos os noivos, tá? Isso está tanto no artigo 1525 do nosso Código Civil, quanto no nosso, até o nosso artigo 1532, quanto no nosso artigo 67, 68 e 69 da nossa Lei de Registros Públicos, perfeito? Falando um pouquinho aqui da nossa habilitação, tá? O requerimento de habilitação do casamento, ele necessariamente tem que ser feito por ambos os nubentes, tá? Por ambos os noivos, vamos dizer assim. De próprio punho, ou seja, escrito, mas a nossa lei também permite que esse pedido de habilitação seja feito através de um procurador. Só que ela também traz uma série de requisitos em relação a este ato solene em relação ao procurador. Então, o que o procurador precisa entregar para o cartório de registro de pessoas naturais, registro civil? Certidão de nascimento ou documento equivalente, autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiverem ou ato judicial que a supra, declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar, declaração de estado civil do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos, certidão de óbito do cônjuge falecido de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento, transitado em julgado ou de registro de sentença de divórcio. Essa última parte, é importante destacar para vocês que o nosso legislador traz isso em relação e em detrimento aos impedimentos e também às causas suspensivas, né? Certidão de óbito do cônjuge falecido. É aquela ideia de um impedimento. A pessoa não pode contrair novas núpcias se ela for casada. Então, aqui são vários requisitos, por isso que eu falo. É muito difícil a gente se deparar com causas impeditivas hoje. Por quê? Porque a nossa legislação, ela determina uma solenidade muito formal para esse ato. Então, é algo extremamente exigente para as partes em relação a essa juntada de documentos. Então, é muito difícil, de fato, passar alguma causa de impedimento hoje. Antigamente era muito comum. Hoje é muito complicado, tá? E já vou adiantar para vocês que a nossa habilitação, feita ali o registro dessa habilitação, concedida essa habilitação tem uma eficácia por 90 dias, tá? A gente começa a trabalhar um pouquinho com prazos em relação a isso, mas é nítido que nós temos o prazo. O primeiro prazo que eu quis passar para vocês é que essa habilitação específica tem um prazo de 90 dias, beleza, tá? Aqui tem um ponto, que é um comando feito na nossa Constituição Federal, e também está previsto no parágrafo único do artigo 1512 do nosso Código Civil, em relação às pessoas que não possuem condições de arcar com essas custas, né? Então, a quem declarar pobreza, a habilitação, o registro e a primeira certidão são isentos ali de todos os selos, emolumentos e as custas que envolvam ali todo esse ato solene, perfeito? Então, a nossa Constituição tem esse comando legal, e o nosso Código Civil, no artigo 1512, parágrafo único, traz também essa lição, beleza? Como eu comentei com vocês na aula passada, causa suspensiva de casamento é uma causa mais tranquila, né? Aquele impedimento relativo, é algo que é muito mais fácil de você superar, suprimir, enfim, é algo bem mais tranquilo do que aquela ideia de matéria de ordem pública, né? Então, quando nós falamos de causas suspensivas em relação ao casamento, vocês sabem que nós temos aquelas duas sanções, mas a mais comum, querendo ou não, tem a suspensão do casamento, mas a mais comum é em relação ao patrimônio, ou seja, a imposição de um regime patrimonial em relação a esse casal. Então, as pessoas que casam
com causas suspensivas de casamento, elas não têm ali o arbítrio, elas não podem manifestar vontade para pactuar ali qual que é o regime que eles gostariam de adotar, né? Então, nós temos uma sanção em relação às causas suspensivas de casamento, que é a sanção da imposição do regime da separação legal de bens, tá? Então, é possível afastamento, e aí sim colocar ali um pacto antinupcial, algo nesse sentido, quando as pessoas estiverem realizando essa habilitação? É sim. Mas as pessoas, os nubentes ali, né, as pessoas, os noivos, eles necessariamente precisam ali juntar a decisão judicial que dispensa ali a obrigatoriedade desse regime de bens decorrentes da legislação, perfeito? Então, é possível afastar as causas suspensivas no momento da habilitação, é recomendável até que se faça isso, mas é nítido que se faz necessário a autorização do Poder Judiciário para que essa causa, para essa sanção, melhor dizendo, seja afastada. Pois bem, então, feita essa juntada desses documentos, o titular do registro civil ele vai fazer ali a análise desse rol, e caso ele verifique que está tudo certinho, né, ele vai, constatado os atendimentos dos requisitos estabelecidos nesses artigos que eu passei até agora, ele vai extrair, né, o edital, e esse edital nada mais é do que aquele edital do proclamas, né, dos proclamas, ou seja, aquele edital que quando vocês vão lá no registro civil de pessoas naturais, ou no registro civil, vamos dizer assim, tem lá aquele monte de papéis A4 colados ali num painel, e ali está dando uma publicidade para aquele ato. Então, verificado o atendimento de todos os requisitos da habilitação, o oficial ele vai publicar esse edital e ele vai fixar dentro lá das circunscrições do registro civil de ambos os nubentes, ou no caso principalmente daquele município que as partes estão se casando, e aí a nossa lei também, ela obriga que seja vinculado dentro da imprensa local, tá? É nítido que a gente coloca na imprensa local, caso exista, né, como o próprio Código Civil determina, por quê? Para dar uma publicidade para esse ato, sobretudo para as causas de impedimento, tá? Então, se existe alguma causa de impedimento, essa causa de impedimento, ela precisa ser arguida ali, independentemente de qual pessoa que seja, desde que essa pessoa seja capaz. Então, se faz o edital, a publicação dos proclamas do casamento, e conjuntamente faz ali a publicação em uma imprensa local, se existir essa imprensa local. Isso daí é o que está na lei, tá? Se a gente aplica essa parte da imprensa local ou não, a gente vai constatar na prática que tem isso, mas peronomútil. A prática do edital é a prática que de fato existe, tanto é que a gente vai enfrentar aqui ainda nesse slide um ponto interessante, tá? Como eu falei para vocês, esse edital que o titular, né, que o oficial, melhor dizendo, do registro civil, ele prega lá na parede do cartório, nada mais é do que o nosso proclamas, né? E esse proclamas, novamente, é uma formalidade indispensável para o nosso casamento. Mais uma característica de quão formal é este ato. Por quê? Porque existe a necessidade de se publicar o edital. É um requisito formal do casamento. Se você não cumprir esse requisito, não vai existir habilitação e logo não existirá a celebração e assim sucessivamente, né? Então, edital dos proclamas do casamento, que é uma formalidade essencial. Mas existe uma exceção, tá? Que é possível a dispensa pela autoridade competente pela homologação do casamento em caso de urgência. Então, o juiz de direito, ele pode sim dispensar esse edital dos proclamas quando ele verificar alguma urgência na regra do parágrafo único do artigo 1527. Perfeito? Mas é muito interessante. Por quê? Porque o enunciado 513 da 5ª Jornada de Direito Civil, lá de 2011, do CJF, do STJ, eles proclamaram, vamos dizer assim, o seguinte enunciado, ó: o juiz não pode dispensar, mesmo fundamentadamente, a publicação do edital de proclamas, mas sim o decurso do prazo. E aqui vai existir uma crítica, principalmente da doutrina, em relação a essa falta de operabilidade. Vocês sabem que o nosso Código Civil ele tem 3 matrizes, 3 pedras de toque, que são a eticidade e a operabilidade,
agora me fugiu o nome da terceira, mas principalmente aqui dentro dessa matriz da operabilidade, nós temos a ideia de transformar algo que seja acessível a todos, algo que seja facultado a todos, algo que todos entendam os atos formais ou não formais de que o nosso código determina. Então, a lei, ela precisa ser compreendida por todos e assim ela deverá ser feita e assim deverá ser cumprida também. Enfim, então, é possível haver a dispensa do edital de proclamas, mas existe esse enunciado do CJF que traz para nós que não é verdade que o edital será dispensado, mas sim o decurso desse prazo de 15 dias, tá? Então, assim, tem isso, é muito difícil de vocês encontrarem alguma coisa desse tipo na prática, mas é importante comentar para vocês, principalmente em casos de concursos públicos, né? Daí é a cara de concurso público cobrar, e aqui é o meu dever alertá-los, tá? Aqui eu coloco para que servir, né? Mas aqui é para que serve a publicação na imprensa local, como eu comentei com vocês, é para que se garanta uma publicidade desse ato. Para quê? Para uma eventual oposição de um impedimento. Então, nada mais é do que isso, é para garantir uma publicidade para esse ato. E outra coisa, agora passando aqui uma régua e comentando sobre outro aspecto da habilitação que pode gerar uma responsabilização civil para o oficial do registro. Em relação ao dever de informação de todos os fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, que é o próximo ponto da nossa disciplina, além da nossa aula de hoje, é claro, bem como sobre os diversos regimes de bens. Então, eu não sei aí quem é casado já dentro da nossa sala, mas isso é um dever que o nosso Código Civil impõe ao oficial do registro civil. Por quê? Porque ele tem que garantir um dever de informação, ele tem que cumprir, melhor dizendo, um dever de informação estabelecido na nossa legislação. Então, necessariamente, ele tem que comentar todas as possibilidades de invalidade do casamento, novamente, nossa matéria de terça-feira, e também ele tem que explanar ali sobre as possibilidades dos regimes de bens, né? Então ele tem que falar sobre o regime da comunhão parcial de bens, regime da comunhão universal, da separação convencional, se for possível, separação legal, aí é uma determinação da lei, então difícil, você não adota o regime da separação legal, na verdade você adota o regime da separação convencional, quando existir a manifestação de vontades. Esses dois regimes, eles são diferentes, têm consequências patrimoniais diferentes. No caso da separação convencional, só para eu dar um exemplo, mesmo que se prove esforço comum, isso não comunicará, esses bens constituídos durante a comunhão não se comunicarão. Então, assim, no regime da separação legal de bens, a gente tem uma possibilidade de comunicação dos bens. Então, o regime da separação convencional é aquele feito pela manifestação da vontade das partes. Então, esse regime da separação convencional, de fato, aquilo que está no nome de determinada pessoa vai ficar no nome dessa determinada pessoa, tanto os bens constituídos antes do casamento, quanto os bens constituídos depois do casamento, mas no regime da separação legal, a gente tem uma súmula importante do STF que traz uma lição para nós no seguinte sentido: tá, os bens constituídos anterior ao casamento, perfeito. O que é de cada um é de cada um. Mas os bens constituídos durante essa união, dentro do regime da separação legal ou obrigatória, né, e vai depender de quem vocês pegarem como doutrinador, nós teremos a possibilidade de comunicar esses bens havidos durante a constância da união. Como? Com a necessária prova do esforço comum. A gente vai estudar isso muito mais aí. É claro que quando a gente falar de regime patrimonial, a gente vai explanar tudo, vai deixar isso tudo muito, muito claro. Só que aqui eu estou comentando um pouco, por quê? Porque é um dever do oficial informar os regimes de bens. E o regime de... Professor, Oi. Quando eu fui me casar, eu e meu esposo assinamos tivemos que preencher um documento, né? E no verso desse documento constava o esclarecimento dos regimes de bens. Mas nesta página é uma A4 bem completa, constava os diversos regimes de bens. Nós já havíamos escolhido a comunhão universal, mas foi interessante para a gente poder explorar ali, para eu fazer uma revisão da disciplina.
Mas também não tinha lá nenhum documento, assim, que falava sobre esse outro ponto que o senhor falou, dos pontos que ocasionavam a invalidade. Então, porque assim, por mais que esteja no papel, obrigado, Isabela, pelo exemplo, mas por mais que esses pontos estejam no papel, o nosso Código Civil, ele é expresso no sentido de que é dever do oficial, tudo bem, a gente sabe que não vai ser o oficial que vai fazer isso, muitas das vezes as pessoas que trabalham ali, mas é um dever dele falar com as partes, ele tem que informar, mas é uma informação aqui, tipo, Isabela e o seu marido, senta aqui, eu vou explicar para vocês, só que a gente sabe que na prática isso é muito difícil de acontecer. Eu já ouvi em algumas situações que de fato isso foi feito, mas quando nós pegamos ali o artigo 1528 do nosso Código Civil, deixa eu abrir aqui para vocês rapidinho, ele é bem expresso nesse sentido, quer ver? Vamos lá. É dever do oficial do registro esclarecer os nubentes a respeito dos fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bem. Então, é um dever. Então, como dever, ele tem que informar ali, e é recomendável que se faça através da fala, né, e não somente através de um papel, enfim, por mais que ele fale a lei, aí é complicado. Mas beleza, pelo menos tinha lá a ideia dos nossos regimes. Obrigado pelo exemplo, viu, Isabela? Avançando aqui, em relação à nossa matéria, como eu coloquei na aula passada, sobretudo, quando a gente estiver diante do requerimento de habilitação, é neste ato, né, que vai ocorrer a possibilidade de se opor causas impeditivas ou causas suspensivas. Então, tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostos em declaração escrita e assinada. Além disso, ela tem que ter um caráter, um conjunto probatório dessa alegação da causa suspensiva ou da causa impeditiva, ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas estas provas, perfeito? Então, ali, nós temos os requisitos da oposição das causas suspensivas e das causas impeditivas, que foi o objeto de estudo aí nosso na terça-feira, tá? Então, vamos imaginar que uma pessoa foi lá e opôs uma causa impeditiva, o oficial do registro, ele vai conceder uma ideia de um contraditório, né? Ou seja, ele vai informar as partes, os nubentes, os noivos, que uma pessoa está arguindo uma causa impeditiva em relação àquele casamento, vai indicar os fundamentos da oposição dessa causa impeditiva, provas e o nome de quem ofereceu essa oposição, beleza? E apresentado, portanto, essa ideia de impedimento, ele vai dar ofício e vai indicar para que em 3 dias ele prove ali, faça uma ideia de uma instrução probatória, né? Ou seja, existe uma ideia de um saneamento do feito nesse despacho aqui, entre aspas, de uma ciência do oficial do registro civil, tá? Então, foi feito ali uma oposição, ele vai dar ciência às partes, a parte tem o prazo de 3 dias para fazer a juntada de documentos, e a partir do momento que o oficial tiver ali esses documentos, ele vai remeter os autos ao juízo, beleza? A qual juízo? O juiz responsável pelo registro civil da comarca, beleza? E em relação a esse artigo 67, parágrafo 5º da Lei 6.015 de 73, ele traz para nós que quando existe essa produção de provas, nós temos também provas do nubente, provas também pela pessoa que está opondo, isso já em sede de juízo, mais 10 dias, perfeito, serão ouvidos os interessados e o Ministério Público, ele tem ali o dever de participar nesse tipo de situação, perfeito? Porque como é matéria de registro civil, nós temos o interesse público, então custos legis, enfim. Então, o oficial de registro faz ali em 3 dias essa tomada de documentos, submete ao juízo, né? Qual o juízo? Do registro civil da comarca, 10 dias para se juntar provas pelo oponente e pelos nubentes, e serão ouvidos todos os interessados, né? Ou seja, os noivos e também ali o oponente, e também o órgão do Ministério Público em 5 dias, e aí ele vai decidir em 5 dias iguais, tá? Isso daí é aquele prazo, essa minha memória hoje está uma maravilha, prazo impróprio,
prazo impróprio. Então, é aquele prazo que está na lei, só que nunca cumpre, né? Então, nós temos esse regulamento em relação à oposição de impedimentos ou causas suspensivas que se darão ali dentro desse requerimento de habilitação. Perfeito? Então, avançando aqui, isso tudo, então, foi aquela ideia que eu coloquei na nossa aula passada, né? Na ideia de causas impeditivas, nós temos o prazo ali de oposição, deixa eu até pegar aqui a nossa, só um minuto, que foi aquele quadro que eu coloquei para vocês na aula passada. Só que sim, viu? Ô, Jesus. Aqui. Deixa eu transmitir aqui rapidinho. Opa, levantei a mão aqui sem querer. Espera aí. Aqui, ó. Nós temos dois momentos, tá? Um para impedimento e outro para causa suspensiva. Então, aqui na aula passada já tinha comentado que era em declaração escrita, assinadas e com provas. E hoje eu expliquei de fato o procedimento. Momento da oposição nas causas de impedimento, no processo de habilitação, até o momento da celebração do casamento. Como eu comentei no começo da aula, são dois movimentos distintos. O primeiro, a habilitação, e depois a celebração. Já na causa suspensiva, não. Aqui nós temos, dentro da causa suspensiva, até o edital dos proclamas, né? Então, assim, novamente, essa primeira parte da aula, que até agora eu trabalhei aqui, se trata do processo de habilitação. Daqui para frente eu vou falar do processo de celebração. Então, o momento para se opor às causas suspensivas se encerra aqui, beleza? Já o caso de impedimento, o momento de oposição é até a celebração do casamento, ou seja, até o final da nossa aula, ou, melhor dizendo, até o final da aula ali, em relação à celebração do casamento propriamente dito, tá? Vamos voltar aqui. Beleza. Então, falando agora especificamente sobre a ideia de celebração, né? A celebração, ela vai ocorrer aí no dia, hora e lugar previamente designados pela autoridade que houver de presidir o ato, tá? Mediante petição dos contraentes, que se mostrem habilitados com a certidão de habilitação. Lembrando, essa certidão de habilitação, como eu comentei lá no início da aula, ela tem um prazo, né? Prazo de eficácia 90 dias. Então, feita a habilitação, beleza, vocês possuem 90 dias para fazer o casamento. Então, essa certidão de habilitação tem um prazo de 90 dias, e essa certidão tem que ser levada, geralmente fica tudo no mesmo cartório, né? E aí ela pode, ela tem essa eficácia de 90 dias, tá? Autoridade para presidir esse ato, esse casamento. A nossa Constituição Federal, dentro do artigo 98, inciso 2º, ela diz para nós que é o juiz de paz, tá? Então, aqui eu destaco para vocês, ó. União, Distrito Federal, territórios e estados criarão juiz de paz remunerada composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, enfim. Aqui, cada estado tem uma regra própria, tá? Por exemplo, aqui no estado do Paraná é muito comum que o juiz de paz seja o próprio oficial do registro, ou, melhor dizendo, alguma pessoa que possua uma nomeação feita por esse oficial do registro, beleza? Então, assim, como, por exemplo, em São Paulo é um pouco diferente. Quem celebra o casamento é o juiz de casamento, tá? Essa atuação do juiz de casamento, ela é indicada pelo secretário de Justiça.
Então, aqui, cada lugar vai ser uma regra. Então, é uma bagunça. Aqui no Paraná é muito comum que essa pessoa seja vinculada ao registro de pessoas naturais, ao registro civil, tá? Então, é muito mais comum que essa pessoa tenha um vínculo em relação ao registro civil. Só que, em tese, é uma questão não remunerada, enfim, só que a gente sabe que não é assim que funciona na prática. Celebração do casamento, gratuito. Então, isso é o comando legal que está expresso no artigo 512 do Código Civil e também no parágrafo 1º do artigo 226 da Constituição. Então, a celebração do casamento é gratuita. Ponto. Ponto. Custas que vocês pagam lá no cartório são aqueles selos, são, enfim, os emolumentos, são essas ideias as ideias de certidões, a verbação, o registro, toda aquela questão lá que a gente tem. Mas a celebração em si, pelo comando constitucional, é um ato gratuito. O ato solene relativo ao casamento será realizado aonde? Na sede do cartório, com toda a publicidade, ou seja, com portas abertas, presentes pelo menos 2 testemunhas, parentes ou não dos contraentes. Só eu colocar aqui um ponto interessante, que é preciso estar presente. E aí depois eu volto do negócio de portas abertas, porque eu achei interessante falar um pouco sobre isso. A autoridade celebrante tem que estar presente, os noivos, ou seja, o juiz de paz, os noivos ou procuradores com poderes especiais. Gente, eu não sei se preciso falar sobre isso, só que eu não comentei, eu acho que é necessário. Procuração para casamento é procuração por instrumento público e com fins especiais, tá? Com poderes especiais, com poderes específicos para a celebração do casamento. Não adianta fazer um mandato ali privado, um instrumento particular que não tem validade, que não tem poder, não tem, enfim, não vai ter, não vai gerar nada aqui para o nosso oficial do registro, tá? Professor, Oi. como que é essa questão da certidão de casamento ser gratuita? Porque o senhor me lembrou uma questão que uma vez caiu num concurso que eu fiz uma prova da vara civil, que era de matéria de direito constitucional. Mas aí eu acho que ela queria remeter para o inciso que fala que é gratuito para os reconhecidamente pobres, a questão do registro civil e a certidão de óbito, sabe? Sim. Como que fica essa questão? Sim. Assim, vamos lá. Novamente, nós temos 2 atos aqui. O primeiro ato é a habilitação e o segundo ato é a celebração. A celebração, pela via constitucional e pela via infraconstitucional, que é o nosso Código Civil, ela sempre será gratuita. Ponto. Celebração é um comando constitucional. Está lá na nossa Constituição, então, assim, e aí, principalmente num concurso aí que você estava prestando, um processo seletivo, é nítido que a celebração, ela é gratuita. Ponto. Já a habilitação, não. A habilitação tem toda aquela despesa, tem selos, emolumentos, certidões, registros, enfim, todas aquelas questões, tá? Registro não, mas o edital. Então, assim, tudo é despesa. Tudo é despesa. Eu acho que o casamento, eu lembro a última vez que eu fui no registro civil, uma pessoa tinha perguntado, mas eu acho que era algo em torno de 300 e poucos reais, algo nesse sentido. Eu acho que é por aí, aqui no Paraná, que agora também teve, enfim, algumas alterações, reajustes, mas eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Por quê? Porque são selos, vai tirar FUNARPEM, vai tirar uma porrada vai ter uma porrada de despesa. Então... o meu saiu, acho que 600 e pouco, porque acho que por causa de um regime custou 170 reais, acho que é dependendo do regime que você escolhe, tem mais averbação de tal coisa. A gente vai trabalhar o pacto antinupcial. O pacto antinupcial é uma ideia que é feita numa escritura pública à parte no tabelionato de notas, tá? Então, nós temos o tabelionato para fazer o pacto, que é uma escritura pública, e desse pacto a gente vai fazer o registro lá no casamento. Então, é mais uma despesa sim, tá? Então, só que nesse caso, igual você me pergunta, o ato de habilitação não é gratuito. Ponto. E aí sim entra a resposta da sua pergunta. Então, se você vai fazer ali uma assistência judiciária pelo comando constitucional, pelo comando do Código Civil, registro também, a lei de registros públicos também tem essa determinação, é claro que o que será gratuito será todo o ato, ou seja, a habilitação mais a celebração. Perfeito? Só que a celebração... E aqui na Constituição, né, então, eu tenho que vigiar só para não cair numa pegadinha, se tiver uma questão, as duas coisas, né, como gratuita. Exatamente. Porque esse é o ponto, são 2 atos distintos. Tanto é que a oposição, eu acho que assim, se a gente levar em consideração
a ideia de oposição das causas impeditivas das causas suspensivas, vocês já começam também a vincular essa ideia de que, por exemplo, o primeiro passo do casamento tem despesa, o segundo passo não é para ter despesa, beleza? Então, acho que assim vocês conseguem memorizar Beleza. aí um pouquinho melhor. Perfeito? Como eu coloquei, celebração é gratuita. Vamos voltar aqui, ó. A autoridade celebrante precisa estar presente, juiz de paz, noivos ou procuradores com poderes especiais, procuração por instrumento público e com poderes especiais, poderes específicos para o casamento, oficial do registro civil e 2 testemunhas, tá? Se um dos nubentes não souber ou não puder assinar, serão 4 testemunhas que serão necessárias para a celebração deste ato, tá? Então aí também pode ter alguma pegadinha em relação a isso, mais 2 em caso de não possibilidade de assinatura, por não saber ou por não poder. Por que a gente tem essa questão de publicidade, né? Portas abertas. Novamente, única e exclusivamente em relação às causas impeditivas, tá? Para garantir uma ideia de publicidade do ato. Só que hoje, por exemplo, é muito comum, é muito engraçado, porque no livro do professor, é engraçado não, a constatação lamentável, na verdade. Só que no livro do professor, não, é da professora Maria Benedito Dias, vocês constatarão lá um trecho que ela fala o seguinte: é um absurdo você exigir que as portas do casamento sejam abertas, por quê? Porque nós estamos num estado de extrema violência, e eu acho que assim, ela tem razão em partes, né? Porque imagina, do jeito que as coisas estão, vamos imaginar, se está lá no casamento, ocorre um roubo lá, alguma coisa nesse sentido, então ela comenta isso, que essa ideia de publicidade em portas abertas é uma coisa um pouco problemática, mas é uma determinação que está no nosso Código Civil, sendo que outras possibilidades poderiam ocorrer aí dentro desse ato de publicidade, tá? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês que está acontecendo aqui na pandemia, e aí a gente vai ver como que a tecnologia pode facilitar. É claro que o nosso Código Civil é de 2002, foram 30 anos de tramitação do projeto de lei, então, assim, nós não tínhamos a tecnologia nem de perto que a gente tem hoje, mas hoje a gente tem uma série de elementos tecnológicos que permite você suprir essa ideia de portas abertas de outras formas. Mas ainda, como é uma determinação do nosso Código Civil, e novamente, pelo casamento ser um ato extremamente solene, se você fizer a portas fechadas, pode dar ali uma nulidade desse ato, tá? Um ponto interessante, juiz de paz vai perguntar ali aos nubentes se pretendem casar por livre e espontânea vontade. Ouvida a palavra sim, o celebrante vai declarar efetuado o casamento. Eu vou comentar também mais para frente com vocês em relação a algumas pessoas aí que fazem aquela piadinha, né? No casamento civil é mais complicado, né? Mas vamos supor, no casamento religioso, que tem efeitos civis, a gente vai estudar um pouco isso, não tem muito segredo. Se a pessoa, enfim, o cerimonialista ali faz a pergunta: você se aceita casar enfim, com a sua esposa, e a pessoa faz aquela piada: não sei, não, a pessoa vai ter que esperar 24 horas para fazer o casamento de novo, tá? Então, tão solene e tão formal é essa manifestação de vontade, ser livre, ser espontânea, que se a pessoa fizer uma piada e ela não casa no dia. Então, nunca façam piada. Podem fazer, por exemplo, se estiver ali dentro do casamento religioso, mas se o casamento civil tiver ocorrido antes, no ato, se for feito ao mesmo tempo, não faça isso, porque você, além de passar uma vergonha desgraçada, você vai ter que esperar ali um prazo para casar novamente, tá? Então, um caso assim? cara, tem, viu? Por incrível que pareça, tem. Eu nunca vi assim, eu nunca tive a experiência, só que nos livros eles contam de casos assim, com exemplos, tá? Porque, novamente, é um ato formal, é um ato solene. Se você faz essa piadinha aí, para o oficial do registro, é um vício de vontade. E como tem que ser uma manifestação livre e espontânea, e principalmente espontânea, se o cara faz a piadinha ali, não sei o quê, não tem, assim, o cara vai passar uma vergonha desgraçada e vai ter uma despesa dupla, né? Então pode ocorrer sim, viu, Adriano? Nunca presenciei, espero também não presenciar aí.
Será que foi só o professor? Tá me ouvindo? Travou, né? Eu também não estou ouvindo nada. Acho que foi o professor que deu zebra, então. Daqui a pouco Consegue ele aí, volta, né? Que a aula ainda está gravando. Vamos aguardar um pouco, então, para o professor voltar para a sala. o Alex continue. Eu passo a palavra, Nelson. É toda sua. Cortei. Beleza, professor. Então, até a proclamação da celebração desse casamento, nós estávamos dando o nome de nubentes, né, ou noivos. A partir do momento que existe a proclamação do oficial melhor dizendo, do juiz de paz, eles deixam de possuir a nomenclatura de nubentes e eles passarão a ser os cônjuges, né? Então, após a celebração do casamento, nós já temos ali a alteração do estado civil. Então, ao invés de falar de nubentes, a gente vai falar de cônjuges. Então, o presidente do ato assina esse assento no livro de registro, os cônjuges também assinam, testemunhas e o oficial do registro. E aí, o que vai constar dentro desse assento, tá? Os prenomes, não, o primeiro nome, sobrenomes, data de nascimento, profissão, domicílio e residência dos cônjuges. Os prenomes, sobrenomes, data de casamento ou de morte, domicílio e residência atual dos pais. O prenome e sobrenome do cônjuge precedente e a data da dissolução do casamento anterior, a data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento, a relação dos documentos apresentados ao oficial do registro, o prenome, sobrenome, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas, e o regime do casamento com a declaração da data e do cartório em cujas notas foi lavrada a escritura antinupcial, quando o regime não for da comunhão parcial ou o obrigatoriamente estabelecido. Então, aqui é uma apostila que o oficial faz para deixar anexado lá no nosso registro civil. Tá? E esse assento nada mais é do que a prova de fato que esse casamento existiu, tá? E é claro que hoje nós temos uma ideia de digitalização, só que nós tivemos alguns casos, por exemplo, em que houve um incêndio dentro de cartórios civis, e aí tem um problema para tem até mesmo um procedimento para você restituir esses documentos, né, constituir novamente esses documentos, mas aqui não faz sentido eu comentar, porque hoje é tudo digitalizado. Então, vai ser arquivado dentro do registro civil, só que também fica digitalizado no sistema do registro civil também, tá? Esse último ponto é importante, beleza? Por quê? Porque aqui tem o regime do casamento com a declaração da data e do cartório em cujas notas foi lavrada a escritura antinupcial. Então, como eu comentei com vocês, quando a Isabela colocou o ponto, nós temos dois atos, né? As partes que tiverem interesse em estabelecer um outro regime de bens, que não é o regime de bens legal ou supletivo, que é o da separação, que é o da comunhão parcial, eles necessariamente têm que fazer o pacto antinupcial, que é uma escritura pública, basicamente, tá? É uma escritura pública, a gente vai estudar, tem as formalidades dela, mas é uma escritura, e aí, nesse ato posterior à celebração, que é o assento no livro, é que vai ser anexada lá essa escritura antinupcial, quando o regime não for da separação obrigatória, né, ou legal, por uma determinação expressa da lei, ou quando não for ali o da comunhão parcial, que é o regime supletivo, o regime estabelecido pela nossa lei. Perfeito? Deixa eu só colocar aqui um vídeo para vocês. Sobre como isso está funcionando na pandemia. Isso daqui é um caso, Pernambuco, tá? O CNJ, ele deixa muito livre, assim, para os cartórios, enfim, para cada estado determinar ali, tanto por esse comando legal, né, da Constituição. Então, nós temos alguns exemplos de concessões do CNJ que permitem a celebração de videoconferências para a celebração dos casamentos civis aí durante a pandemia. Né? Vamos lá. Trazida pela necessidade
da gente tentar dentro de uma situação de pandemia, minimizar os efeitos, né, para as partes. Essa novidade veio materializada pelo provimento número 16 da Corregedoria do Tribunal de Justiça, que ela trouxe duas grandes novidades. São elas: os casamentos remotos por videochamada e a possibilidade do juiz delegar para o oficial de registro a celebração do ato. Então, são realmente duas novidades fantásticas, né, que a gente acredita que vai minimizar, pelo menos, algum sofrimento aí daquelas pessoas que estão realmente precisando casar nesse período. Ô, doutor Leonardo, como é que faz para pedir, então, para participar dessa celebração virtual do casamento? Olha bem, Clarice, é o seguinte: esses casamentos que aconteceram e que estão acontecendo, geralmente são casamentos que já estavam marcados. São casamentos que já estavam agendados, então, para o mês de março, para o mês de abril, para o mês de maio. Particularmente falando sobre a nossa realidade lá de Paulista, nós tínhamos casamentos agendados para abril e para o mês de maio. Então, com essa impossibilidade de realização dos atos presenciais, nós pegamos alguns casais que requereram esse casamento virtual, nós fizemos os casamentos via WhatsApp. Entendeu? Então, as partes entram em contato com o cartório, com o oficial, agendam um horário com o juiz e a gente faz uma conferência no horário agendado com as partes, o oficial do registro e as testemunhas. E todo esse pedido pode ser feito agora, nesse momento, tudo pela internet? Tudo pela internet. Inclusive, novas habilitações, elas também podem ser feitas pela internet. Então, os oficiais de registro civil eles estão autorizados a receber toda a documentação preparativo para o casamento, né, por e-mail, preparar todo o processo preliminar do casamento, e quando chegar no momento da celebração, essa celebração é realizada pelo juiz, ou, se o juiz delegar, através de uma portaria, o próprio oficial ele pode fazer essa celebração via remota, né? É uma novidade para todos nós, é interessante porque nós fazemos casamentos lá em Paulista coletivos, então sempre reunimos muitas pessoas, realmente é uma cerimônia bastante concorrida, festiva, e agora nós estamos numa situação em que nos deparamos de fazer o casamento totalmente diferente, né, por via remota, apenas o casal, o oficial e o juiz na outra ponta. Então, está sendo um desafio para todos nós. Eu imagino que sim, doutor Leonardo. E como é que se fecha esse ciclo burocrático? Após a celebração virtual, de que forma que os casais têm acesso à documentação? O que é que vem depois dessa celebração? A celebração, como foi falado, né, por um casal que participou, ela é muito simples. O juiz apenas vai ouvir das partes se é de livre e espontânea vontade que elas manifestam o desejo de casar. E após o sim, né, o famoso sim, o que é que ocorre? O casal vai entrar em contato com o cartório de registro responsável pelo processo de habilitação e vai agendar para buscar a certidão de casamento. É muito simples. Tudo deve ser feito agendado com o cartório, né? Tem os meios, você pode fazer isso via telefone, pelo e-mail, por WhatsApp. Então, não existe assim uma rigidez quanto à forma. Então, tudo é feito para tentar trazer uma solução para as partes, né? É o judiciário tentando também aí se adaptar à situação de pandemia e inovar. É isso. Então, assim, é um exemplo que a gente tem, né, de como que as coisas estão funcionando, como as coisas não pararam. Tem uma novidade aí nesse caso, que é em relação à delegação, né, só que isso é próprio da Corregedoria do Estado de Pernambuco, mas é um ponto muito interessante aí que nós temos aí como um belo exemplo das possibilidades mediante as dificuldades que nós passamos, tá? Só para a gente finalizar, de fato, a celebração, olha que bonito o artigo 1535 do nosso Código Civil. Presente, então, os contraentes em pessoa por procurador especial, juntamente com as testemunhas oficial do registro,
o presidente do ato, ouvido aos nubentes a afirmação de que pretendem casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento nestes termos, aspas, de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vós receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Parece que a gente está lá no século XIX, né? Mas e existe uma crítica também por parte da doutrina em relação a essa bizarro trecho, principalmente em relação ao princípio da operabilidade, mas, pois bem, é o que está lá, e assim o juiz de paz ele tem que cumprir. Perfeito? Beleza, então. Vamos lá. Falando aqui brevemente sobre espécies de casamento. Nós temos algumas possibilidades. Aqui eu coloquei 4, mas na verdade a gente vai trabalhar aqui 6, bem simples, tá? Não vai tomar um tempo muito grande, mas o nosso Estado ele vai admitir 2 formas. Forma é uma coisa, espécie é a outra, tá? 2 formas de celebração de casamento. O primeiro é o casamento civil em decorrência do artigo 1512 do nosso Código Civil, e o religioso com efeitos civis, que são 2 artigos, o 1515 e o 1516, evidentemente, do nosso Código Civil, tá? Então, como eu coloco aí no slide de vocês, ainda que exista, né, uma duplicidade de formas, o casamento ele vai ser regido por uma única lei, que é o nosso Código Civil, que vai regular ali todos os requisitos de validade e os seus efeitos, bem como os seus efeitos em relação à dissolução desse casamento, tá? Então, 2 formas e modalidades especiais. Vamos enfrentar essas modalidades especiais. Então, casamento em caso de moléstia grave, casamento num culpativo, que é em viva voz, ou em extremis vitae momentis, ou em artículo mortis, que é o artigo 1540 do nosso Código Civil, casamento por procuração, casamento religioso com efeitos civis, casamento no estrangeiro e casamento consular, tá? Casamento em caso de moléstia grave. Isso daí está lá previsto no artigo 1539 do nosso Código Civil. Então, basicamente, isso é muito simples de se entender, tá? É meio que autoexplicativo. Se um dos nubentes tiver comprometido em relação a alguma doença, alguma moléstia grave, o presidente desse ato, o juiz de paz, ele vai celebrar o casamento onde essa pessoa que está em uma situação de moléstia grave se encontra, tá? E sendo um máximo de urgência, por exemplo, pode ser feita a celebração desse casamento até mesmo à noite, né? E o ato ele vai ser necessariamente e obrigatoriamente celebrado na presença de 2 testemunhas que saibam ler e saibam também escrever, tá? Jurisprudência é pacífica, aqui eu só trouxe o exemplo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no sentido de que a urgência vai dispensar o processo de habilitação, tá? Então, toda aquela ideia de habilitação que eu coloquei para vocês, aquela ideia também daquele enunciado que eu comentei com vocês do CJF, existe uma questão pacífica na jurisprudência de que, em caso de casamentos sob fundado moléstia grave, evidentemente vai existir a desnecessidade de habilitação para esta celebração, beleza? E uma eventual falta ou impedimento da autoridade para presidir esse ato será suprida por qualquer um dos substitutos, tá? E a do oficial do registro civil por qualquer ad hoc. Então, se o juiz de paz não conseguir celebrar esse ato, ele vai ali colocar substitutos legais. A gente sempre tem substitutos legais de forma pré-determinada, tá? Então, se acontece alguma coisa com o juiz de paz, sempre vai ter uma pessoa para substituí-lo. Isso é tranquilo. E o registro civil, né, o oficial do registro civil, evidentemente também ele possui ali substitutos, enfim, não substitutos é um termo errado, mas pessoas que ele confia, né? E aí tem pessoas que trabalham com ele e ele pode nomear essa pessoa para fazer ali este ato em decorrência da urgência, tá? Novamente, é feito um termo avulso, não tem um processo de habilitação, não tem aquela celebração da forma que a gente estava estudando até agora há pouco, então é feito um documento. Esse documento, ele é lavrado por esse oficial, que é o oficial de fato, né, o titular do registro civil, ou por essa pessoa ad hoc, e ele vai ser registrado no respectivo registro civil dentro de um prazo. Qual que é o prazo? 5 dias, tá?
perante essas duas testemunhas e necessariamente esse processo vai ficar lá arquivado dentro do cartório de registro civil, perfeito? Alguns pontos que a gente tem que colocar aqui, né? Por exemplo, validade jurídica desse casamento, né? Por quê? Porque se existir uma eventual simulação desse ato, e pode ser que exista uma simulação desse ato, e lembrando, simulação lá na parte geral do nosso direito civil, que é o artigo 167, esse ato necessariamente será considerado nulo, tá? Então, é claro que muitas das vezes pode sim existir um casamento que as partes estão buscando ali se locupletar, né? Se enriquecer às custas dessa celebração, deste casamento. Então, se existir uma simulação, esse ato será nulo. Nulo, ou seja, você rompe ali, né? Você volta ao status quo, aquilo que estava antes da celebração, não produzindo efeitos patrimoniais. Beleza? Casamento nuncupativo em viva voz, ou aqui o in extremis vitae moments, ou em artículo mortis, né? Então, aqui nós temos uma situação diferente da primeira. E essa situação está lá no nosso artigo 1540, que também ele é bem autoexplicativo para nós. Ó, quando algum dos contraentes estiver em eminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas que, com os nubentes, não tenham parentesco em linha reta ou na colateral até o segundo grau. Então, aqui nós temos algumas questões, né? Eminente risco de vida. Ponto. 6 testemunhas. Então, é o único casamento que vai exigir 6 testemunhas. Então, é um ato muito sério. E outra coisa, que é uma coisa que não tem nos outros. Nos outros casos, as testemunhas poderão ser os parentes, né? Aqui não. Aqui não pode ter nenhum parentesco em linha reta, ou seja, pai, mãe, avô e avó, filho e filha, neto e neta, e nem de colateral até o segundo grau, né? Então, se você pegar dentro daquela ideia que a gente colocou já para vocês na nossa aula passada, que eu fiz aquele desenho meio tosco, meio não, completamente tosco, é exatamente essa ideia. Ou seja, como é um ato mais formal, é um ato que pode gerar mais problemas e questionamentos e acerca da sua responsabilidade, nós temos essa questão. Adriano, vamos lá. Teve um caso agora que, quer dizer, acho que foi em 99 que aconteceu, o STF estava julgando, no caso de um juiz classista que estava doente, com 72 anos, ele casou com a sobrinha de 25, só para ela ter parte na pensão. E 4 meses após o casamento ele faleceu. Aí esse caso veio para recentemente do STF. Então, por quê? Porque, como eu comentei, esses casos assim, né, não que, mas assim, pode ser que exista de fato uma simulação, e pode ser que sim exista uma fraude em relação à lei imperativa. Então, nesse caso que você narra, é um caso que vai apresentar uma fraude à lei imperativa, ou seja, a pessoa está tentando burlar o sistema previdenciário ali, vamos supor, da aposentadoria dos magistrados, né? Então, qualquer coisa, qualquer efeito patrimonial, qualquer simulação, qualquer, assim, por isso que eu estou falando, como o casamento é um ato extremamente solene, quando celebrado da forma, entre aspas, comum, aqui nessas espécies, essas modalidades distintas, né, que são atos mais urgentes, é nítido que a solenidade vai ser ainda mais formal, será algo mais solene possível. E nesse caso aqui, que é o nuncupativo, nesse casamento em viva voz, que a pessoa está em risco extremo de vida, nós temos uma exigência formal muito maior do que os outros casos. Aqui nós temos 6 testemunhas. Aqui nós temos testemunhas que não podem ser parente até o colateral de segundo grau e os parentes em linha reta até o infinito. Então, é claro que quando as partes fazem esse casamento no intuito de ter ali um enriquecimento sem causa, né, possuir um enriquecimento, receber alguma aposentadoria, algo nesse sentido, vai ser decretado. Isso foi em 99, foi agora que saiu o julgamento da STJ? Tá mutado, Adriano. Abre o microfone aí para nós. Opa, desculpa.
Então, estava recorrendo. Então, esse caso finalizou no STF. O ministro STF. Marco Aurélio que julgou o caso. Joga pra gente no grupo depois, para ficar lá, para até utilizar como exemplo, porque é exatamente essa situação. Se as partes estão tentando se promover ali dentro de um enriquecimento ilícito, nulidade absoluta desse ato. Não é nulidade relativa, é fraude à lei imperativa. Quando vocês voltarem lá na parte geral do nosso Código Civil, está lá o punido do inciso 6º do artigo 166. E esse artigo 6º do artigo 166 é exatamente isso, é uma ideia de nulidade, a teoria das nulidades, vocês estudaram isso, em relação à fraude a uma lei imperativa, ou seja, um enriquecimento sem causa em decorrência ali de um casamento. E além disso, simulação absoluta, né? A depender do caso também, aqui vai aplicar o artigo 167 do nosso Código Civil. E aqui eu coloco para vocês, ó, é muito interessante essa parte, porque para evitar as fraudes, né, o nosso Código Civil ele vai prever os requisitos, né? Então, feito esse casamento, com as 6 testemunhas, essas testemunhas não podem ser esses parentes mais próximos, vamos dizer assim, essas testemunhas têm que comparecer perante a autoridade judicial. No primeiro exemplo que eu coloquei para vocês, não. Lembra, é nos 5 dias ali no cartório. Aqui não. A autoridade judicial mais próxima dentro do prazo de 10 dias, pedindo que eles tomem ali por termo a declaração que tem ali, ó, que foram convocados por parte dessa pessoa que estava impossibilitada dentro de um iminente risco de vida, que estava em perigo de vida, essa pessoa, mas que possuía livre manifestação de vontade, no caso de sanidade, né, aquela ideia de imputabilidade, aquela ideia de manifestação livre e espontânea da vontade dela. Então, convocados por essa pessoa, e essa pessoa ela estava muito consciente do seu ato, e que dentro da presença dessas testemunhas, os contraentes, essas duas pessoas, de forma livre e espontânea, se receberam por marido e mulher, tá? Então, aqui, nós estamos diante de um casamento que não tem nenhum... Deixa eu só comentar aqui, daí eu já passo para você. É um casamento que não vai ter ali o oficial, né? Não vai ter ali o juiz de paz, não vai ter ali a presença dessa autoridade, que era a autoridade que iria presidir o ato. Então, feita essa ausência da autoridade, que é a autoridade competente para presidir esse ato, que tem ali uma autorização pela Constituição para fazer isso, existe a possibilidade de se fazer o casamento. Só que é um casamento que tem uma série de requisitos, e requisitos extremamente formais, extremamente importantes, que, na verdade, são esses requisitos que o juiz vai tomar dentro de uma declaração e ele vai instaurar o procedimento de jurisdição voluntária. Isabela, desculpa, pode falar. Imagina, você estava concluindo a linha de pensamento. A Sayuri perguntou aqui se há alguma espécie de restrição para contrair matrimônio em caso de moléstia grave, se tem alguma doença em que aí tem algum impedimento de se casar. Perguntou, por exemplo, o AIDS, ela está desenvolvendo. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, sobre o casamento inválido, tá? Ou casamento anulável, casamento nulo, porque, vamos supor, assim, esse caso de pessoa que possui uma doença, algo nesse sentido, a gente vai estudar, sobretudo, quando a gente falar na modalidade de erros, tá? Então, deixa para a próxima aula que eu vou trabalhar melhor, não talvez na próxima, mas na semana que vem, com certeza, eu vou falar sobre essas pessoas que possuem ali uma moléstia, algo nesse sentido, tá? Mas nós estaremos lá, Sayuri, só para eu pontuar, dentro das possibilidades de casamento anuláveis, tá? A gente vai falar sobre isso, beleza? Mas, em tese, moléstia grave, tendo moléstia grave ali, se a pessoa está impedida para ir até o cartório, pode ser feito dessa forma. É isso que é a nossa lição. Então, é independente da moléstia, tá? Esse é o ponto. Desde que comprovada ali a impossibilidade, pode-se celebrar o ato. Bem, vamos lá. Então, feito essa ida até o judiciário, por essas testemunhas, dentro de um prazo de 10 dias, o juiz vai instaurar esse procedimento de jurisdição voluntária, o MP intervém nesse caso também, e
o juiz vai autuar esse processo, vai pegar ali as declarações, vai reduzir a termo todas as declarações das testemunhas, e o juiz, ou seja, essa autoridade judicial mais próxima, ele vai proceder todas as diligências necessárias para verificar se esses contraentes podiam ter se habilitado na forma ordinária, ouvidos os interessados que o requererem, tá? Dentro de um prazo de 15 dias também, um prazo impróprio. Então, aqui, o casamento, se for verificado que, de fato, era um caso de um iminente risco de vida, que cumpriu todos os requisitos bonitinho, aí sim, o casamento está tudo ok, esse casamento será considerado válido e o juiz vai oportunizar recurso ali para as partes. Ele vai publicar um edital, na verdade, dando uma publicidade para esse ato, e se ninguém recorrer deste ato, vai ocorrer o trânsito em julgado. Por quê? Porque tem pessoas que podem se opor, né? Então, como foi um caso específico, um caso excepcional, é nítido que nós precisamos cumprir ali essa ideia de uma publicidade. E dando essa ideia de publicidade, é exatamente aqui que nós colocamos essa possibilidade de recurso, tá? Um ponto que pode acontecer, se a pessoa que estava em risco de vida sai desse iminente risco de vida, aí é nítido, né? Esse casamento ele não vai ser mais necessário. Por quê? Porque basta que essa pessoa que estava em risco de vida e saiu, ela só ratifica esse casamento, e ratificando esse casamento, está feito, tá? Manifestação de vontades, é isso que importa para nós. Daí ela vai lá no juiz, fala, ei, juiz, tá tudo certo, é isso aí mesmo, e aí o juiz só vai ali promover ali o registro, a verbação e etc, tá? Casamento por procuração. 1542 do nosso Código Civil. Pode ser feito por procuração? Casamento pode ser feito por procuração e divórcio também, já dando spoiler aí. Então, você pode dar uma procuração para uma pessoa e a pessoa pode casar no seu nome, pode divorciar no seu nome, desde que seja um instrumento público e com poderes especiais, ou seja, que esteja lá determinando que, de fato, você concede esse poder para a pessoa representar ela em registro em órgãos públicos, promover ali o casamento, promover o divórcio, enfim. Essa eficácia não pode ultrapassar 90 dias da celebração, tá? Trouxe um exemplo para vocês aqui. Se o marido ou se a mulher estiver lá fora trabalhando, pode-se outorgar poderes para uma das suas pessoas, para alguns dos seus familiares. Aqui no exemplo a gente coloca a mãe, né? Então, se o marido ou a mulher viajar, pode deixar a mãe ali como a procuradora para representar dentro da celebração. Então, novamente, nós temos aqui essa ideia dessa possibilidade de uma pessoa casar no nome, utilizando o nome de outra, em decorrência dessa procuração dentro do prazo de 90 dias. E aqui nós temos o ponto que de fato é interessante, né? Se o mandante, essa pessoa que outorgou essa procuração, quiser revogar essa procuração, essa revogação não precisa chegar ao conhecimento da pessoa que ele outorgou esta procuração. Então, nesse caso, se esse marido que viajou para o exterior quiser revogar essa procuração, ele não precisa comunicar à mãe dele, tá? É necessário somente que ele revogue essa procuração por meio de um instrumento público. Por que por meio do instrumento público? Que é a mesma forma que ele fez para outorgar a procuração. Como ele outorgou por meio de escritura pública, ele também tem que afastar esses poderes por meio também de uma escritura pública, beleza? Então, se for um instrumento privado, ele terá problemas em relação a isso, tá? E se o casamento for celebrado? Pode ser que isso ocorra, né? Se o casamento for celebrado sem que o mandatário, ou seja, a mãe nesse exemplo, ou que a outra pessoa, a esposa, não tinham conhecimento e não precisam ter o conhecimento disso, nós temos a possibilidade de uma responsabilização civil por parte desse mandatário, por parte do mandante, né, que não comunicou o mandatário ou a outra parte, né, a pessoa que estava se casando com ele. Então, pode sim que ocorra perdas e danos perante algum prejuízo, alguma despesa que esse outro nubente tenha feito, enfim, são coisas que estão mais envolvidas em relação às despesas materiais. A gente vai falar de responsabilidade civil
no caso do direito das famílias, mas aqui nesse exemplo que eu estou falando para vocês, de revogação sem a comunicação e foi feito casamento, a gente está falando basicamente de prejuízo material, tá? Vamos discutir dano material, dano moral lá na frente, mas aqui é basicamente despesa, perdas e danos, aquela ideia que a gente já estudou o ano passado. E por fim, nesse caso de casamento em extremis, né, nada vai impedir que o nubente, que não esteja em iminente risco de vida, seja também representado nesse casamento no ativo, né? Então, aqui é interessante. Por quê? Porque dentro desse outro exemplo que eu trouxe para vocês, se a pessoa que estava lá em um risco de vida tiver otorgado uma procuração para outra pessoa dentro do prazo de 90 dias, essa pessoa pode sim fazer o casamento, representar essa pessoa no casamento, ali dentro do casamento por procuração. Então, nós temos o parágrafo 2º desse artigo 1542, que permite isso daí. Perfeito? Casamento religioso com efeitos civis. São 2 artigos, 1515 e 1516 do nosso Código. Vamos lá. O que fala o 1515? O casamento religioso que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil, equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo os efeitos a partir da data da sua celebração. Então, o que nós temos aqui? É um casamento que é feito perante, vamos supor, uma igreja, dando como exemplo, que é feito, por exemplo, no sábado passado. E ali a pessoa vai ter o prazo para fazer a comunicação desse casamento que foi feito na via religiosa, tá? Mas os efeitos terão efeitos retroativos. Então vamos imaginar, a gente vai falar ali do prazo, né? Mas vamos imaginar que foi feito o casamento no sábado, eles fizeram o assento, né? Fizeram o registro durante essa semana. Mas vamos fazer um caso bem legal aqui. A pessoa casou no sábado. Aí na terça-feira ela foi lá e comprou uma casa. E é regime da comunhão parcial de bens. E coloca a casa no nome do esposo, vamos dizer assim, do marido. Por enquanto, esse casamento não está produzindo nenhum efeito, casamento religioso. Só que daí ele compra na terça e registra o casamento na sexta. Nós produziremos efeitos retroativos, ou seja, nós teremos efeitos ex tunc. Então, essa casa que foi comprada na terça-feira, que está no nome dele, em tese, a esposa não teria nenhum direito, ela vai ter direito, por quê? Porque o que vai contar, de fato, é a data do casamento religioso. Por quê? Porque nós teremos a celebração ex tunc do nosso casamento religioso com efeitos civis, tá? 2 situações são possíveis e as situações estão descritas no artigo 1516. Casamento religioso precedido por processo de habilitação, tá? Novamente, a ideia de habilitação que a gente já tratou na nossa aula de hoje, foi feita a habilitação, tem um prazo ali de 90 dias para que ocorra esse casamento, e aí, feito um processo de habilitação, e você faça ali a comunicação para esse oficial do registro civil, ou por qualquer iniciativa de qualquer interessado, nós teremos ali a possibilidade de fazer o casamento religioso com efeitos civis. Ou seja, está se casando aqui nesse sábado, tem que ter feito o casamento, o processo de habilitação até 90 dias antes da celebração deste casamento, tá? E a segunda situação possível, dentro do artigo 1516, é que o casamento aqui, né, religioso, não precedido por processo de habilitação. Então, o primeiro teve esse processo de habilitação que a gente estudou na aula de hoje, e o segundo não teve o processo de habilitação. Então, ele terá, sim, efeitos civis se o casal que fez esse casamento religioso for registrado aqui, a qualquer tempo, no registro civil, mediante prévia habilitação perante a autoridade competente. Então, o que a gente está falando aqui? Que exista uma habilitação ali dentro de um prazo posterior ao casamento que faça a habilitação deste casamento que já ocorreu, tá? Então, tem um prazo de 90 dias, a partir do momento da celebração do casamento religioso, e aí, sendo feita a homologação da habilitação e certificada, claro, a inexistência de qualquer impedimento, vai ser feito, portanto, o registro do casamento religioso com efeitos ex tunc. Então, são 2 caminhos. Foi feito a habilitação antes do casamento religioso? Beleza.
só ir lá no cartório e registrar esse ato, perfeito? Ah, não foi feito o processo de habilitação. Tem 90 dias a partir do momento do casamento religioso para se fazer esse processo de habilitação, e a partir do momento que homologada a habilitação e afastada qualquer possibilidade de impedimento, o casamento será registrado, beleza? Casamento consular, não tem muito segredo, brasileiros que estão no estrangeiro podem se casar perante a autoridade consular. Então, quem reside no exterior tem a opção de casar conforme a nossa legislação, tá? Então, a pessoa pode estar lá na Noruega, se ela for no consulado brasileiro lá na Noruega, ela pode casar com a nossa lei, tá? Caso ela não tenha interesse a se sujeitar à legislação norueguesa, por exemplo, tá? Tem prazo. Qual que é o prazo? É um prazo de registro que é contado a partir do momento que um ou que ambos os nubentes, ou melhor, cônjuges, né, voltarem aqui para o Brasil, tá? Então, tem 180 dias para se fazer esse registro do casamento aqui no Brasil. E onde que é feito esse registro? No cartório do domicílio dos nubentes, ou, se não tiver ali o domicílio certo, no primeiro ofício da capital do estado em que passarem a residir. Ou seja, a primeira, aqui no nosso caso, né, essas pessoas que casaram na Noruega, que foi feito no consulado, chegaram no Brasil, 180 dias para registrar. Aonde? Vamos imaginar que a pessoa voltou para Londrina, no registro civil de Londrina, ou se elas não tiverem ali o domicílio certo, no primeiro ofício de Curitiba, desde que essas pessoas voltarem para o estado do Paraná. E para a gente finalizar, casamento de estrangeiros, tá? A lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, a LINDB, a famosa LINDB, ela vai estabelecer que a legislação do país onde essa pessoa domiciliada vai determinar as regras gerais sobre o direito das famílias, tá? Artigo 7 da nossa LINDB. Ou seja, se as pessoas casaram lá na Noruega e são noruegueses de fato, né, quando elas vierem para o Brasil, para ter validade esse casamento feito na Noruega, é necessário o registro da certidão de casamento com tradução juramentada, ou seja, aquela tradução pelas pessoas autorizadas pela Jusepar aqui no nosso estado, e a autenticação pelo agente consular brasileiro, tá? Forma da lei do registro público no artigo 32. Então, pode ser que esse casamento feito na Noruega por pessoas norueguesas, vamos dizer assim, tenha validade aqui no Brasil? É possível, desde que exista essa tradução desse casamento e a autenticação desse casamento perante o agente consular brasileiro. Não fez isso, esse casamento feito lá na Noruega não tem validade aqui no Brasil. Não tem validade, não tem eficácia. Perfeito? É isso. Finalizo a nossa aula de hoje. Coloque o nome completo de vocês aí. Nesse caso, se não registrar, anula-se. Qual caso, Sayuri? No caso do 180 dias do casamento consular? Não, na verdade ele não vai ter validade, esse casamento. Ele só não vai ter validade, tá? Porque é questão de prazo, é uma ideia de nulidade relativa. Então, como é caso de nulidade relativa, dentro desse exemplo do prazo de 180 dias, só não vai ter validade aqui para o Brasil e, portanto, não vai produzir nenhuma eficácia, beleza? Então é isso aí, gente. Obrigado, muito obrigado. Tenham um bom final de semana aí, todos e todas. Fiquem bem.